Fake news não é algo novo. Em 1800 já tinha jornal na Inglaterra divulgando fake news. Se a gente pegar do ponto de vista histórico, o incêndio de Roma pode ser também atribuído a uma fake news. Falaram primeiro que foram os cristãos, depois falaram que foi Nero. Você tem isso ao longo da história. Mais recentemente, houve um avanço na propagação de fake news. E o programa de hoje a gente vai debater quais são os males da fake news, como ela funciona, mas principalmente como a gente pode atuar no mundo para que elas, pelo menos, diminuam. Acho que, como o próprio nome já diz, é meio óbvio, mas às vezes óbvio precisa ser dito, fake news são informações que obviamente estão erradas, que são falsas e que são veiculadas por aí, não só nos veículos de informação mais comuns, como a mídia, enfim, como os jornais, mas talvez hoje em dia principalmente pela internet. O Zap da vida, né? Os grupos de Telegram, essas coisas. Pô, mas não. então o teu WhatsApp não é verdade? Não, desculpa, não é. Inclusive é uma ilusão. É preocupante. E é claro que, falando assim, acho que todo mundo acha meio óbvio que, beleza, as informações não são tão confiáveis assim, a gente deveria verificar. Mas no dia a dia, assim, na prática, de verdade, raramente isso acontece. Na prática, a teoria é outra. Exatamente. Né? E aí tem muitas coisas interessantes pra gente abordar nesse tema que a gente vai tentar abarcar ao longo desse programa, mas tem uma primeira diferenciação que eu acho importante fazer pra gente começar a pensar. Quando a gente pensa numa notícia falsa que é veiculada, ela pode ter basicamente dois motivos. Ou a gente não sabe que aquilo é falso e está falando porque realmente acredita que é uma informação de qualidade, que é uma informação verdadeira, ou a gente de fato sabe e está passando aquilo para frente para causar algum tipo de transtorno. Essa primeira opção a gente vai chamar de confabulação. Ou seja, eu passo uma informação para frente que eu não tenho tanta certeza assim, mas muitas vezes eu acredito que ela, mesmo que não seja verdadeira, não vai causar um problema tão grande. Eu estou ali numa conversa e tudo mais, com meus amigos, com a minha família, eu passo aquilo que eu ouvi de alguma pessoa, de alguma coisa que eu li na internet. E isso, inclusive, esse ponto, só fazendo lá dentro, ele faz parte do processo cognitivo. Você traz informações, muitas das vezes, que para você é verdade, e você vai fazer a comparação com informações que outras pessoas vão trazer, e aí você vai falar, não, isso aqui é mentira, isso aqui tem verdade, mas tem mentira, ou isso aqui é verdade em si. Exatamente. E aí, como o Paulo falou, isso faz parte do nosso processo, e talvez o ponto mais importante que a gente tem que ter em mente aqui, a gente precisa identificar qual é o nosso ponto dentro daquele tema. O quanto a gente sabe e principalmente o quanto a gente não sabe. Se a gente consegue partir desse ponto de conhecimento da nossa ignorância, já é um bom começo. Agora, se a gente tem má intenção, ou se a gente olha para a sociedade e vê que algumas coisas, ou algumas pessoas, ou algumas empresas não estão tão bem intencionadas assim com aquela informação, aí a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Como o João disse, né, nem sempre a gente vai estar... A gente não é dono da verdade. Ninguém vai estar 100% certo o tempo todo. E falar uma coisa que você acredita ser verdadeira mesmo que não seja, não é necessariamente agir de má fé ou propagar uma fake news, como o Paulo disse. Mas sim uma forma de você trocar, dialogar e assim aprender, talvez, que aquilo que você achava que era verdade antes não seja tão verdade assim. A questão realmente está na intenção daquela notícia, né? A fake news, ela, como o João disse, né, vão ter muitas empresas, vão ter muitas grandes corporações que vão colocar informações ali na mídia, que vão soltar informações, e uma coisa que você pode ter certeza, independente de elas serem verdadeiras ou falsas, elas não têm nenhum critério moral. Por quê? Porque o objetivo dessas grandes empresas e dessas grandes corporações é o lucro. O objetivo delas é, entre muitas aspas, a venda. A venda daquela informação, a venda de um produto, a venda daquilo que elas estão oferecendo. Logo, o importante para elas é que você compre, nem que seja a ideia, independente daquela ideia ser verdadeira ou não. E existe uma coisa muito interessante, e isso não é fake news, porque as fake news, elas se propagam 70% mais rápido do que informações verdadeiras. Foi feita uma pesquisa sobre isso que constatou essa verdade. Aí você para e pensa, tá, por que fake news se propaga tão mais rapidamente do que fatos? Bom, tem que ter algum motivo para isso. Algum atrativo ela tem. E aí a gente tem que entender uma coisa. Eu, você que está nos assistindo, todos nós temos a potencialidade muito grande de nos interessarmos e de propagarmos fake news. Não significa que a gente faça isso ou que a gente vá fazer isso, mas a gente tem essa potencialidade muito grande.
Porque as fake news, elas têm um poder de sedução muito maior do que fatos. Como assim, Patrick? Fatos, normalmente, não são tão mirabolantes assim. Isso já acende um alerta para que, se você vê uma informação que seja muito mirabolante, que trabalhe com números extremamente altos, excessivos, que pareça fantasiosa demais, acenda um alarme. Ah, mas isso não significa que não é porque é algo que eu nunca vi antes que é mentira. Claro que não. Mas lembra que a gente já falou disso aqui em alguns vídeos do canal, caso você já siga a gente há algum tempo, você já deve ter ouvido falar disso. Caso você não siga, essa é a chance de você se aproveitar e se inscrever no canal e também deixar o seu joinha que vai ajudar bastante a gente. A gente já falou aqui várias vezes de não aceite as coisas de graça, não aceite tudo que for falado pra você simplesmente porque foi falado pra você, mas também não negue tudo que foi falado pra você simplesmente porque você não sabe se é verdade. Investigue, né? Investigue aquilo. Mas informações que tendem a ser muito fora da normalidade já nos acendem um alerta de que, tipo, pode ser verdade, mas tem uma grande chance de não ser. Essas informações que tem slogan muito chamativo, né, que tem manchetes que são muito sensacionalistas. Clickbait. É o nome disso. O nome disso é clickbait. Exatamente. Que chamam muita atenção, a gente tem que ficar com o pé atrás. Por que a gente tem que ficar com o pé atrás? Porque elas, por sua própria essência, já estão querendo te manipular. Mesmo que seja uma informação verdadeira, um clickbait, uma manchete chamativa, ela já tem a intenção de fazer com que você clique nela, já tem a intenção de fazer com que você a consuma. Logo, ela já tem uma malícia ali de querer te manipular. Se ela já parte dessa malícia de querer te manipular, o que garante que o resto da informação também não é uma forma de manipulação? Tem um ponto dentro disso que o Patrick está falando, está expondo, que a gente tem que ficar atento, que faz parte do processo cognitivo do indivíduo. A gente tende a normalizar determinadas coisas. Então, se você não presta atenção, se você não filtra as fontes de informação que você recebe, você começa a ser bombardeado por muita informação que hoje existe muito mais do que há 20 anos, que por sua vez existia mais do que há outros 20 anos, e por sua vez existia mais do que lá em 1800, quando o The Sun, não o jornal atual, mas o jornal antigo, divulgou uma grande fake news. Por que isso acontece? Porque você tende a pegar familiaridade com determinados assuntos. Então vem uma notícia, vem um clickbait desse da vida e vai te dar uma determinada informação. E por mais crítico que você seja, você fala, não, isso é mentira, ou você fala, não, isso aqui, mas você apenas prestou atenção, só colocou o ouvido assim para ouvir um pouquinho. Não, não sei, mas eu fiquei curioso, né? Fui dar uma bisbilhotada, deu aquela bisbilhotada, aquilo cola dentro de você como uma informação. Um tempo depois você recebe outra informação parecida, você, isso me é familiar. E você tende a trazer para algo verdadeiro dentro de você. Quer ver um exemplo prático disso? Quem estuda para concurso público, quem estuda para vestibular, para o Enem da vida, quem vai fazer alguma prova importante, costuma fazer uma coisa chamada simulado. O simulado é uma forma bem tosca de você se ferrar para a prova. Por quê? Porque se você se dá bem no simulado, bom para você significa que você sabe a matéria. Mas se você não se dá bem no simulado, você tende a ir mal na prova também. Por quê? Porque você lembra das respostas que você deu no simulado. Você não lembra se aquelas respostas são verdadeiras ou falsas. Então, o processo que você tem que fazer inicialmente é pegar provas antigas, corrigir essas provas através do estudo, para você saber o que é certo e o que é errado. E aí depois sim você vai fazer um simulado para você treinar fazer prova, que faz parte desse desafio. Porque se não chega na hora da prova, você lê uma questão, eu lembro dessa questão aqui, eu marquei tal coisa, mas você não sabe se é verdade ou não. Porque você não sabe se aquilo é verdade ou não, porque você lembra o que você marcou, mas você não lembra se aquilo é certo ou se aquilo é errado. E aí isso acaba entrando também em uma outra coisa que a gente vai chamar de reatância, e a gente vai ter um vídeo específico saindo na segunda-feira explicando esse fenômeno, mas que ele vai tratar questões de reafirmar informações que eu já tenho. Então, se eu tenho uma informação de que eu sou muito bom em saber a verdade,
Quando eu recebo uma informação e ela é falsa, mas se eu acho que eu sou muito bom em saber a verdade e eu assumo que aquilo é verdadeiro, eu já não entro mais em qualquer fenômeno para saber se aquilo é verdade ou não, porque parte de uma premissa minha. Eu gostei, é familiar, é verdade. Eu passo para frente e eu estou passando mentira, estou passando por mentiroso. No máximo eu estou passando por uma pessoa que se enganou, mas eu posso passar também por um grande mentiroso, alguém que não tem uma índole tão boa assim. E aí é importante que a gente faça a observação de que todos nós temos algum tipo de viés. E não tem como não ter. É óbvio que a gente vai puxar mais para um lado, vai puxar mais para um outro, e tudo bem. A questão é não identificar isso. Como o Paulo falou, nós fazemos parte de bolhas e não tem como a gente fugir 100% das nossas bolhas. Mas se eu percebo... Assim, tem sim. Deleta suas redes sociais. Isso você começa. Pode ser uma boa. Mas caso você não queira deletar as suas redes sociais, já ajuda muito perceber qual é a bolha que você está inserido e tentar ativamente encontrar o que tem fora dessa bolha. Ouvir pessoas que pensam diferente de você, ou mesmo ouvir posições de pessoas às quais você discorda muito, porque, primeiro, você talvez encontre mais motivos e embase melhor a sua discordância daquela pessoa, ou você entenda que por mais que ela tenha atitudes que você não concorde, ela pode de repente ensinar alguma coisa. Ela pode muitas vezes mostrar que ela não é só aquilo. E aí a gente começa a encontrar um lugar interno, digamos assim, de humildade, de entender que a gente pode aprender com o que está ao nosso redor e de aprender que por mais que a gente estude muito, que a gente saiba muito, que a gente tenha o nosso viés ali muito bem fundamentado, nem sempre a gente está correto. Nem sempre a gente é dono da verdade. E mesmo que a gente se considere dono da verdade, essa troca com as outras pessoas é importante. Ouvir o que as pessoas têm para dizer é sempre importante. E isso faz com que a gente fuja um pouquinho dessas fake news que não vão só impactar na nossa vida, mas vão impactar na vida de todas as outras pessoas ao nosso redor. Uma coisa, só para concluir, e o Patrick já fazer o comentário dele, que a gente tem que ter em mente, é que o mundo manifesto, ele tem várias cocausas. A gente tende a simplificar muito, falar assim, não, ou é tal coisa, ou é tal outra coisa. Não. São essas duas coisas e mais uma miríade de coisas que influenciam aquilo. Então, quando você vai debater um determinado assunto, não é só porque, eu sou assim ou eu sou assado, eu defendo A ou eu defendo B, eu defendo esquerda ou eu defendo direita, não, eu sou centro, eu não sei o quê. Não é só isso. Tem vários temas que se permeiam. A gente vai falar de economia, a questão social permeia a economia. A política permeia a questão social e a economia. Tem uma série de coisas que influenciam. Então, sair desse reducionismo, entrar nessa humildade que o João comentou, é fundamental também. E essa questão da responsabilidade que o João também trouxe, né? Porque se a gente parar pra pensar, no mundo antigo não existia fake news? Claro que existia. Fake news já existe desde que a humanidade existe. Mentira faz parte, né? Exatamente, só que a diferença dela, ela era melhor do que ela é hoje? Não necessariamente, mas antigamente uma fake news ficaria restrita a um vilarejo, ficaria restrita a uma tribo. Hoje em dia uma fake news ela se espalha pelo mundo todo. Logo, não é que ela mudou o seu grau de importância, mas a nossa responsabilidade com relação à propagação de fake news é muito maior, porque hoje em dia eu afeto muito mais gente com a fake news que eu propago. Então, essa questão da responsabilidade é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. Quando a gente clica no botãozinho ali rapidamente, em questão de segundos, e envia uma informação para milhares de pessoas ao redor do mundo, a gente pode estar fazendo um grande mal sem que a gente perceba. Então, comecem a prestar mais atenção naquilo que vocês estão propagando dentro das redes sociais de vocês, dentro das vidas de vocês. Hoje em dia, longe de demonizar a internet, mas a internet sim, os meios de comunicação sim aumentaram muito e eles fizeram com que essa questão da fake news se propagasse demais. A questão de que nós hoje em dia vivemos em uma sociedade muito polarizada, muito radicalista, né? Como o João disse, nós temos muitas bolhas sociais. Não dá para você fugir completamente das suas bolhas sociais, mas você tem que pelo menos ter a mentalidade de entender que elas existem e de que você não pode acreditar que aquela bolha social onde você está inserido reflita a realidade do todo. É muito hoje em dia, você vê muito essa questão da polarização dentro da política. Se você é de esquerda, só o que é de esquerda presta, o que é de direita não vale. Se você é de direita, só o que é de direita presta, o que é de esquerda não vale. E você se fecha num grupo onde todas as informações vão ser favoráveis àquele grupo que você está,
ou contra a oposição. Então você começa a não ter mais esse embate de ideias, você começa a não ter mais essa dialética positiva no sentido de construir coisas novas, e você cada vez mais se engessa dentro de um pensamento cíclico e único. E é claro que, hoje em dia, a gente é bombardeado de informação o tempo todo. A informação chega para você mesmo que você não queira. É só você pegar o seu celular e entrar em uma rede social que você vai receber várias informações. Imagina hoje em dia as pessoas que têm muitas redes sociais. Você recebe muita informação. Ah, é possível validar todas elas? Não, desculpa, você não tem tempo na sua vida, a menos que você não faça nada, para você ficar validando informações. Ah, então significa que eu não tenho como saber se aquilo é fake news ou não. Não é isso. A primeira questão que você tem que entender é, você vai receber muito mais informação do que você consegue dar conta. Se você recebe muito mais informação do que você consegue dar conta, não propague essas informações, independente de elas serem verdadeiras ou falsas. Não se comprometa. Não sei se é verdadeira, não sei se é falsa, não vou propagar. Contar um segredo, né? As pessoas, no geral, não se importam com o que a gente está propagando. Elas estão propagando dela, Normalmente nem você se importa com o que você está propagando. Porque a verdade hoje em dia é, você lê manchete, você não lê o texto, você não lê o conteúdo. As pessoas hoje em dia não propagam fake news, e aí volta naquela informação que eu passei antes. Fake news se propagam muito mais rápido do que fatos. E, inclusive, olha a gravidade de uma fake news. Quando você consegue desmentir aquela fake news, ou seja, depois que aquela fake news é desbancada e começa a produzir informações dizendo que aquela fake news é falsa, ainda assim ela não consegue reverter o dano que a fake news fez. Porque você desbanca aquela fake news, mas ela continua sendo propagada como verdade. Porque você já teve, naquele fenômeno que a gente comentou, você já entrou em contato com aquela informação e aquilo é similar para você. Sim. Aquilo é algo que faz sentido para você, mesmo sendo mentira. Sim, né? Exatamente. Então, você pega, cara, elas se propagam muito rápido. Por quê? Porque elas alimentam coisas que o seu ego gosta. Elas vão ter questões, normalmente, fake news, elas vão vir ou com viés cômico, e aí você vai olhar, nossa, isso é engraçado, vou divulgar, por quê? Porque as redes sociais são pra isso, né? Elas são pra gente ser visto, né? Pra gente olhar e ser visto. Então, assim, eu vou divulgar porque as pessoas vão gostar, e isso vai me dar visibilidade. Ou então, elas tendem a ser polêmicas, e as pessoas adoram propagar alguma coisa polêmica, porque isso também dá visibilidade. Ou elas vão ser com algum teor de ódio, de ataque, de violência. Você vai falar, não, isso é feio, isso eu não vou fazer. Gente, a gente vive numa sociedade polarizada, a gente vive numa sociedade onde as questões de militância são muito fortes e onde as oposições elas são cada vez mais agressivas e violentas. As pessoas elas agridem aqueles que pensam de forma diferente do que elas, aqueles que se comportam de forma diferente do que elas, aqueles que são diferentes do que elas. E uma informação que propague ódio, uma fake news que propague ódio, ela é extremamente ventável. Pegar um exemplo disso que aconteceu não no Brasil, porque o Brasil não acontece esse tipo de coisa não, né? Mas aconteceu nos Estados Unidos lá com o pessoal do QAnon. Falou-se que existia uma pizzaria numa determinada cidade, onde no subsolo daquela pizzaria existiam crianças que estavam apreendidas por uma rede de pedofilia. Assim, não tinha prova nenhuma. Assim, fisicamente, a pizzaria não tinha nem subsolo, tá? Só para vocês terem ideia. Chegou um determinado dia, um cara viu uma notícia dessa, achou, cara, que absurdo, ninguém faz nada. Ele se armou e foi na pizzaria para salvar as crianças. Faz sentido ele querer resolver isso. É claro que quando você vai olhar o problema que se gerou, ele agrediu pessoas, ele gerou uma situação de estresse, ele queria acessar o subsolo de qualquer jeito. As pessoas falaram, cara, a gente não tem subsolo, ele tem sim, distribuiu uns tiros. Olha só o dano que é essa informação, vamos botar muito entre aspas, bobinha, inocente, causou. Porque você passou mentiras. Mas como é que a gente combate isso? O Patrick já começou a falar essa questão da responsabilidade de você primeiro não divulga as suas notícias, não divulga essas informações caso você não tenha certeza, né? Mas não divulga nenhuma informação que tenha como teor ódio, difamação, porque já tá errado. Você não precisa nem averiguar se aquilo é fake news ou não. Se tem teor de ódio, se tem teor de difamação, não propague aquilo, né? Ou um outro ponto que você pode buscar fazer é se informar.
ela entra muito nessa questão de você saber o que é verdade ou não, mas você buscar fontes confiáveis. Hoje em dia, com a internet, a gente recebe determinadas informações que a gente não sabe se aquela informação ela foi checada. E aí você vai falar, mas é censura? Isso não é censura, isso é processo de criação de informação de maneira correta. Censura é quando eu te impeço de divulgar informações. Você tem que regular essas coisas. Quem foi que passou essa informação? Foi o carinha do blog lá que ele lê as coisas e ele repassa adiante. Ou foi uma determinada instituição que tem compliance, que tem uma série de questões que ela pode ser responsabilizada civilmente e até penalmente, dependendo do caso, por aquilo que ela está difundindo. Então talvez eu tenha preferência para essas pessoas do que para esse carinha do blog obscuro aqui que apenas só ele descobriu a verdade, né? E que mais ninguém está falando disso. Essa informação que eles não querem que você saiba. Será que é realmente? Ou ele está fazendo um clickbait para você se sentir bem? Procure saber que fonte está chegando. Chegou numa fonte do Zap, no grupo da família, eu confio na minha família. Será? Confia mesmo? Confia mesmo? Quando o controle da sua casa some, você acredita que ele não está debaixo de alguém no sofá? Você pede para as pessoas procurarem o que está embaixo. Ou seja, você não confia exatamente ali. Por que você vai confiar nisso? Isso não significa que você deve desconfiar dos membros da sua família. Mas entender que se o seu pai, a sua mãe, se o seu tio não é um economista, se ele não é alguém que tem know-how sobre aquele assunto, a opinião dele talvez valha tanto quanto a sua. Ou seja, nenhuma, né? Muito pouco. Então você tem que procurar se informar, procurar informar qual é a fonte, e a gente também precisa estabelecer isso do ponto de vista macro, né? Tem que ter um filtro, né? Exatamente. E filtro não é censura. Porque a censura, só para deixar claro, é inibir a informação previamente. Então, eu quero mandar essa notícia aqui, que nem aconteceu durante o período da ditadura militar aqui no Brasil. O jornal tinha que passar todas as notícias para o órgão da censura. Aí o órgão da censura falava, não, essa aqui não, ou até mesmo demorava para devolver a matéria. Aí o jornal passava uma receita de bolo como forma de censura. Outra coisa é responsabilidade. Beleza, você vai divulgar essa notícia? Beleza. Se ela for mentira, aceita que você vai ser punido. Você vai pagar multa, você vai perder divulgação, você vai perder uma série de coisas. Aceita aí. Isso não é censura, é responsabilidade. Da mesma forma, você não gosta que alguém minta para você. Quando alguém mente para você, você tende a passar a desconfiar daquela pessoa. É a mesma coisa, só que do ponto de vista social, ou do ponto de vista de informações. E eu espero que tenha ficado bem claro o porquê que não está tudo bem só simplesmente passar essas informações para frente. O Paulo deu o exemplo da pizzaria, a gente pode pegar inúmeros outros exemplos de pessoas que são atacadas na rua, de doenças que voltam a circular porque as pessoas não seguem aquilo que a ciência tenta estudar, ainda que ela tenha suas falhas, como obviamente tudo tem, mas que ela tenta trazer como algo que seja melhor para a sociedade. As pessoas não buscam muitas vezes tratamento adequado porque tal pessoa falou que isso aqui é bom, que isso aqui vai funcionar, e muitas vezes elas até morrem por não terem seguido o caminho que deveriam seguir, que era o mais claro, que era o mais confiável. A vida das pessoas é extremamente afetada por essas informações que muitas vezes parecem inofensivas. É claro que é difícil a gente se questionar, é difícil a gente questionar as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes, como a gente falou lá no início, elas não têm má intenção em passar aquela informação, elas só não pensaram sobre isso. E é claro que a gente precisa de ajuda, seja, com um terapeuta para trabalhar coisas nossas, coisas pessoais, ou mesmo de grupos de estudo para que a gente possa debater sobre esses temas que são extremamente importantes, que permeiam a nossa sociedade o tempo inteiro. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, você pode ir em catarse.me/pedra de afiar e ver como você pode contribuir para que a gente continue fazendo esses vídeos e para que você possa também participar dos nossos grupos de estudo. Mas o mais importante é, se informem, questionem, não aceitem as coisas de mão beijada e pensem sobre o que a gente propaga como atitude, como pensamento, como palavras e como informações na internet também. Tem uma outra coisa que você também pode fazer, além de não propagar fake news. Quando você recebeu uma notícia que você sabe, você checou e viu que é fake news, normalmente, eu diria quase em todas as redes sociais, não conheço todas, você tem a opção de denunciar aquela informação.
Denunciar uma fake news ajuda bastante, porque quanto mais pessoas forem denunciando aquela fake news, mais as chances daquela fake news ser cortada, daquela informação ser retirada da internet. Então, além de não propagar uma fake news, você, pessoa comum, cidadão civil, pode sim ajudar a destruir uma fake news apenas denunciando ela, o que é algo muito simples. Se as pessoas começarem a entender que elas vão ser penalizadas por propagar informações que não são verdadeiras, por propagar informações que incitam ao ódio, por propagar informações que são politicamente incorretas, economicamente incorretas, e que isso vai gerar sanções negativas para elas, elas também vão começar a pensar duas vezes, elas vão começar a perceber que aquela informação não é tão inocente assim, porque se elas não se preocupam com o mal que aquela informação pode gerar no outro, talvez elas possam se preocupar com o mal que aquela informação pode gerar para elas mesmas. Exatamente. O tema ele é muito vasto, ele é muito amplo, a gente tem bibliografia de referência aqui, daria para a gente continuar falando mais meia hora, mais uma hora, mais uma série de coisas, mas o nosso tempo chegou finalmente para encerrarmos esse programa. Então a gente manda um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.